Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de Photoshop para afiliados. Essa aula é muito interessante, eu vou falar de diversas coisas nessa aula, então é muito importante que você anote os atalhos, anote as dicas. Por que eu digo anote as dicas? Porque dica é uma coisa assim, ó. Por exemplo, eu me ferrei várias vezes com a mesma coisa até descobrir uma sacada e eu pego e dou a dica. Então a dica não é uma coisa que você vai encontrar na internet, entendeu? Você encontra na internet um tutorialzinho mostrando como faz, mas a dica, ela é aquela coisa que o cara se ferrou durante anos e descobriu, pá, posso fazer assim, cara. E aí tu descobre a dica, e a dica ela é muito valiosa. A pessoa que dá uma dica, ela te tira de uma zona de estresse, porque tu tá tentando fazer uma coisa demorada e a dica te tira dessa zona e te dá uma barbada para te fazer aquilo muito mais rápido e muito mais organizado, tá bom? Então presta bem atenção nessa aula, que eu vou explicar umas coisas muito legais. A gente vai aprender a fazer uma logomarca. Na verdade eu vou mostrar ela de duas formas, uma forma usando uma imagem em PNG, já com fundo transparente, e também fazendo uma logomarca com shapes. Nós vamos verificar nessa aula. Essa aula talvez fique um pouco mais demorada que as outras, porque tem alguns detalhes que eu gostaria que você visse, tá bom? Então, vem para minha tela e a gente vai começar a trabalhar em cima disto aqui que nós estamos visualizando. Bom, não vamos se assustar. Primeiramente eu vou explicar o que tem nessa tela, como foi feito isso. Número 1, nós temos aqui uma imagem em PNG. O que é PNG? É um formato de imagem. Existe o JPEG, existe o PNG, existem outras formas, existem outras extensões de foto que nós não vem muito ao caso agora, porque daí é TGA, é GIF, são imagens que nós não vamos utilizar para aprender, porque não são usuais na hora de criar um post. O JPEG e o PNG são as mais utilizadas no Brasil, no mundo inteiro. Então, esse logo é em PNG. Eu trouxe esse logo da internet já em PNG. Isso é muito importante que você aprenda a fazer. Então, eu vou fazer juntinho aqui, ó. Eu vou abrir o Google Chrome, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou digitar aqui, ó, logo Photoshop. Tá? Ó, eu vou apertar em imagens aqui e vou olhar, ó, tem várias opções. Olha aqui o que eu peguei. Vou clicar nele, se aparecer um fundo cinza atrás é porque ele está em PNG, ó, quadriculado. Pronto, é só eu salvar essa imagem com o botão direito, salvar a imagem como, escolho o local que eu quero salvar e já posso usar ela no meu Photoshop. Só clico e arrasto ela para dentro. Vamos ver como é que faz? Vamos vir aqui, ó. Vou salvar ela. Salvar a imagem como. Eu vou vir aqui no nosso curso de Photoshop e vou vir aqui na nossa aula de criando logomarca. Vou criar uma pasta ref. Aconselho você sempre a criar uma pasta ref, que são as referências que você está utilizando dentro do seu projeto, para não misturar uma coisa com a outra, senão fica uma coisa muito desorganizada. Então tá, ref, eu vou escrever aqui, ó, logo Photoshop. Ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, mostrar na pasta. Eu sei que ele está aqui. É simplesmente clica e arrasta para dentro do Photoshop, ó. Pronto. Aperto Enter do teclado. O que aconteceu? Essa imagem ficou grandona, ou seja, ela veio no tamanho original. Como que eu reduzo o tamanho dessa imagem? Presta bem atenção. Eu venho aqui em Show Transform Control e clico nessa opção aqui, ó. Vai marcar a imagem com 8 pontinhos. 4 em cada ponta e mais 4 no centro. Eu só clico uma vez aqui na diagonal, uma vez, para liberar a transformação da imagem. O que eu vou fazer agora? É um detalhe que você tem que prestar atenção. Eu vou segurar o Shift e mexer na escala dessa imagem. Para quê?
para que ela altere o seu tamanho de forma proporcional. Não fique assim, ó. Não tem coisa mais tenebrosa no mundo que uma arte feita com logo deformado. É muito amador, muito amador. Não faça isso. Se acontecer isso, aperta ESC do teclado, volte do começo, clique uma vez para liberar as ferramentas. Por que clique uma vez? Porque essa ferramenta está como Smart Image. Essa imagem está como Smart Image. O que é uma Smart Image? É uma imagem inteligente. Anota aí, Smart Image. O que ela faz? Ela faz uma coisa sensacional. Se você não tem uma Smart Image e você diminui a foto bem pequena e aumenta de novo, o que vai acontecer? Quando você diminuir, o Photoshop vai pegar essa imagem e vai transformar ela numa imagem pequena, ou seja, os pixels, a imagem vai se tornar pequena. Se você aumentar de novo, ela vai ficar esticada e vai ficar toda quadriculada. Quando você não usa uma imagem Smart, você, depois que diminui ela, não pode aumentar mais, porque ela perde completamente a resolução. Agora, se for uma Smart Image, você pode mexer na escala o quanto você quiser, sendo que não ultrapasse o tamanho máximo da imagem. Vamos fazer um teste? Eu vou esconder essas outras layers aqui. Ó, é só eu clicar e arrastar nos olhinhos aqui. Mais uma aqui. Tá, eu tenho aqui a minha imagem, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar com o Shift e com o Alt pro lado aqui. Nesta aqui eu vou rasterizar. Presta bem atenção nessa aula, que essa aula é muito interessante. Eu vou rasterizar essa logomarca. Botão direito, rasterizar layer, rasterize layer. O que aconteceu agora? Ela deixou de ser uma Smart Image. Agora ela é uma imagem, foi feita uma fusão nos pixels. Entendeu? Se você diminuir ela agora e escalar, vai destruir a imagem. Eu tenho como voltar esse efeito. Isso é muito interessante, é uma coisa que não é vista muito na internet, você não vai ver muito sobre isso. Botão direito, Convert to Smart Image. Tá, mas nós vamos rasterizar essa imagem para a gente ver. Eu vou diminuir essa imagem deste tamanho aqui. E eu vou pegar com Ctrl, selecionar esse layer aqui e vou também diminuir do mesmo tamanho e vou largar os dois aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar este layer aqui, clicando na diagonal e apertando Shift e Alt ao mesmo tempo para ele aumentar na escala. E vou dar um Enter. Olha o que aconteceu com o meu logotipo. Ele deformou, ele ficou ridículo. Agora eu vou fazer a mesma coisa com uma Smart Image. Olha como ficou perfeito. Olha o que acontece quando você não está usando um layer em Smart Image, tá bom? Vou deletar esses dois layers aqui e vou voltar todos os layers que eu tinha aqui, clicando e arrastando nos olhinhos. Beleza, então o que eu fiz aqui nesse Photoshop? Eu peguei da internet um logo já em PNG do Photoshop, joguei para dentro do meu documento, ele já é um Smart Image quando ele vem para o documento, diminuí e coloquei no tamanho, foi só o que eu fiz. Aqui em Photoshop, o que eu fiz? Eu digitei um texto, coloquei na fonte Prometo, que está no pacote, coloquei a cor que eu queria, como a gente já aprendeu na aula passada, e posicionei ela. Vou tirar ela daqui. Aliás, vou fazer o seguinte, vou ensinar mais um macete. Aperta os números do teclado que você vai trabalhar na opacidade do seu layer. Aqui em cima, ó, opacidade do layer, ou seja, a transparência do layer. Se eu apertar nas teclas, nos números, eu mexo na transparência do layer. Se você não quer usar as teclas, pode vir aqui e mexer na transparência. Eu vou deixar ele bem fraquinho só para me servir como referência, porque eu vou criar a palavra Photoshop de novo. Eu vou vir aqui na nossa ferramenta de texto, clicar em qualquer lugar. Pode ver que pela piscada a gente já viu que o nosso marcador de fonte está pequeno, então vai ser uma fonte pequena. Para que eu já digite meio no formato que eu quero, eu vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui
para que fique parecida já com aquele P. Mais ou menos aqui, aí tá ótimo. A cor já tá em azul ali em cima, ó. Mas eu posso vir aqui e selecionar a cor azul e dar um OK. Eu usei a fonte Ubuntu ou Prometo, eu não tenho certeza. Vamos ver aqui agora Photoshop. Foi a Ubuntu, também está no pacote. Se eu não me engano, se não tá, eu vou colocar. Ó, eu já tenho a fonte do jeito que eu quero, eu vou largar ali em cima. Você vai ver que ela não tá do mesmo tamanho. Agora eu vou ensinar mais um macete. Essa aula é dos macetes. Clica uma vez nessa imagem e vai liberar aquele pontinho central, que é um ponto de ancoragem. Eu vou clicar e vou arrastar ele lá para a diagonal do P. Para que eu estou fazendo isso? Para que a hora que eu escalar esse texto, ele escale a partir do ponto de ancoragem, não a partir do centro, porque eu alinhei lá em cima. Entende? Ó, se eu clico aqui sempre com o Shift pressionado para aumentar a escala, ó, pode ver que ele vai ter como referência aquele pontinho de ancoragem, ó. Pronto, e aperto Enter. Eu tenho o texto exatamente do tamanho que eu queria, já posso arrastar ele aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou desligar esse layer, vou vir com o Ctrl, apertar no layer de baixo, deletar o layer de baixo, não quero mais, e liberar o de cima. O mesmo eu fiz com a palavra afiliado. Selecionei o layer aqui com o Ctrl, tenho ela aqui. Eu vou fazer esse texto de novo para a gente aprender passo a passo. Vou vir com o T, vou clicar aqui, aumento um pouquinho a fonte, porque eu quero que ela fique do tamanho desse P. Seleciono a cor que eu quero com o conta-gota. Deixo em maiúsculo, escrevo para afiliados. Dou um Enter com o Enter do teclado do lado direito, aperto V do teclado para voltar à ferramenta de seleção, clico e arrasto. Ficou maior, beleza. Clico uma vez para liberar as ferramentas de escala, clico, seguro o Shift e escalo a minha fonte. Pronto, só substituir e tá feito, tá bom? Esse logotipo estaria pronto. É só exportar. Eu posso vir aqui nesse fundo aqui que está em background, dar 2 cliques nele. Para que eu dou 2 cliques? Para ele se transformar em um layer. Eu posso desligar e ele fica com fundo transparente. Mais uma dica, anote aí, vou apertar C do teclado, vou selecionar a área que eu quero da imagem e apertar Enter. Por que eu fiz isso? Eu cortei a imagem exatamente onde eu queria. E ela ficou pronta. Eu posso salvar esse logo em formato PNG, ó, Ctrl S, Ctrl S ele salvou o PSD. Mas eu não quero salvar o PSD, eu quero salvar em PNG. Então eu vou apertar Ctrl Shift S, ou eu vou vir aqui em Save As e vou escolher PNG e vou salvar. Se eu salvar essa imagem agora, ele vai dar OK sempre aqui. Eu vou vir aqui na nossa pasta e ela tá aqui, ó. Tá aqui o nosso logotipo em fundo transparente já, que não aparece porque tá na mesma cor do nosso visualizador de imagem. Mas se eu criar um novo documento aqui no Photoshop, jogar aqui para dentro uma imagem só para ter como referência e largar o meu logo em cima, ele vai ficar com fundo transparente. Pode ver, ó. Eu vou vir aqui no meu layer que eu trouxe antes e eu vou deixar ele um pouco mais transparente. Vou apertar C para cortar, ó. Pronto. Ele está transparente em cima do nosso fundo, tá bom? Vou fechar esse arquivo só para mostrar. Tô com ele aqui. Eu vou voltar o meu arquivo com o logo que estava embaixo antes. O que eu vou fazer? Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z. Tá bom? Ctrl Alt Z volta. Se apertar só Ctrl Z, ele volta uma casa. Se eu apertar Ctrl Z de novo, ele avança uma casa. Ou seja, vai comparar com a minha alteração anterior. Vamos ver como é que funciona. Eu vou clicar nesse layer e vou arrastar para cá. Vou apertar Ctrl Z. Se eu apertar Ctrl Z de novo,
ele vai subir, ó. Por que ele fez isso? Porque ele fez uma comparação de movimento, a minha alteração anterior com a minha alteração de agora. Se eu apertar Ctrl Alt Z, ele volta várias casas, tantas quanto eu ficar apertando. Então, vamos estudar esse logotipo aqui de baixo. O que aconteceu aqui? Eu fiz uma logomarca muito parecida com a parte de cima de texto, então eu não vou refazer porque eu já mostrei como é que faz. Eu vou mostrar para você o que é esse elemento. Isso aqui é um P e um outro P invertido que ficaria Photoshop para afiliados, um P e um A. Tá? Então, como que eu fiz isso daqui? Ó, você pode ver que do lado direito está escrito Shape. E ali embaixo tem um símbolozinho, ou seja, ele demonstra aquele símbolozinho que isso aqui não é uma imagem em PNG. Isso daqui é um shape. Por que se usa shape e não se usa imagem em PNG? Porque eu posso aumentar esse shape e ele não vai perder a resolução. Ó. Se eu pegar esse shape, rasterizar ele e aumentar, ele perde resolução. Pode olhar aqui o cantinho. Não vou deletar. Como que eu fiz esse desenho? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar, vou tirar esses outros elementos da tela, vou voltar ao meu fundo como estava antes. Vou pegar esse layer e vou com Alt arrastar para cima fazer uma cópia. E vou aumentar ele para você ver como é que eu fiz. Ó, tá aqui. O que eu fiz? Eu vim aqui nessa ferramenta, tá? Esse Pen Tool aqui, que é tipo uma caneta. Cliquei uma vez e vai me aparecer uma ferramenta, tipo uma canetinha. Se ela não aparecer, se ficar assim, tipo uma mira, aperte a tecla fixa do teclado, que é a maiúscula. Se você estiver usando o Windows 7, cuidado. O Shift e o Alt, ele troca a linguagem do seu Windows, que aparece lá do lado do relógio, um EN, que é em inglês, ou um PT. Isso bagunça todos os atalhos do teclado. Sempre deixa o PT. Para trocar, você aperta Shift e Alt que troca lá. Então, bom, então como que eu fiz esse objeto? Ó? Eu clico uma vez aqui, aparece um pontinho preto. Agora eu clico em outro lugar e arrasto, vai aparecer essas Beziers, que são essas barrinhas aqui que ficam aparecendo. Eu clico e arrasto. Ó, vai formar uma linha. E já pintou de azul. Agora eu clico e arrasto de novo, ó, vai desenhando o meu objeto. Clico e arrasto, clico e arrasto, clico e clico ali para fechar. Pronto, ficou todo deformado. Claro, porque eu não tenho como fazer ele exatamente como é, mas eu posso mexer nele tranquilamente agora. E por que ele foi se pintando? Porque lá em cima está em fill, fill é preenchimento. Tá em azul, stroke é contorno, tá sem nada. Quando aparece uma linha atravessada assim é sem nada. Eu posso colocar um contorno aqui que eu quiser e aqui PT é a grossura, é a largura do nosso contorno. Mas eu não vou botar contorno, vou deixar já com preenchimento ali. E vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse desenho agora. Já fiz ele deformado de propósito. Eu vou vir segurando aqui, ó, e ó, segura e arrasta até onde tu quer selecionar, que é essa ferramentinha aqui que parece uma setinha. Vou clicar aqui em cima dele, ó, vai aparecer todos os pontos que eu criei. Agora eu clico e arrasto nos pontos até achar o desenho perfeito, ó. Clico e arrasto. Se eu quiser subir o ponto sem deformar essas ferramentas, eu aperto o Ctrl e subo ele, ó. Desenho para cá, clico com Ctrl e subo, vou desenhando e vou achando a minha figura perfeita. Mão livre, ó, mão livre, tranquilo, vai trabalhando aí de boa, tranquilo, ó. Aqui você vai usar aí a mão livre para criar, pronto, ó. Não está exatamente igual, mas eu posso fazer isso. Eu vou vir aqui no meu layer de baixo, vou deixar ele meio transparente, vou vir no de cima e vou criar exatamente igual, ó. Clico e arrasto, clico, sempre com o Ctrl, né, para ele não deformar. Clico e arrasto. Ó.
Se você começar a se perder aí, não dá bola, que é normal. Ó, vou deixar meio transparente, apertei aqui na opacidade num número. Ó. De boa. Pronto, já tenho exatamente igual aqui a minha figura. Ó. Eu vim aqui na tecla de seleção, arrasto ela para o lado, deleto a de baixo, venho aqui na minha seleção e eu coloco a opacidade para 100%. Pronto, já tenho o meu objeto aqui. O que eu fiz para criar o outro? Com Alt, ó, eu cliquei e arrastei para o lado junto Shift, ó. Criou um outro objeto. Eu dou 2 cliques em cima do objeto, escolho a cor que eu quero, venho aqui no Show Transform Control ou Ctrl H. Ó, Ctrl H ele mostra ou não mostra as minhas linhas de tracejo aqui. Ou essas linhas guias aqui, ó. Você pode usar também. Como que você usa essas linhas guias? É só vir aqui nessa barra, clico e arrasto, ó. Ele cria uma linha guia. Para aparecer essas barras, você vai vir aqui View e Rules, Ctrl R. Ó, Ctrl R vai aparecer aquelas linhas ali. Para tirar da tela é só clicar e arrastar para fora. Ele já some. Pronto, eu tenho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar uma vez aqui na minha lateral, uma vez só, e vou dar um flip horizontal e dar um Enter. Ele deu uma rotacionada no objeto. Eu vou trazer ele para cima agora com o Shift para não perder o alinhamento. Vou pegar o meu layer aqui, arrastar para baixo e pronto. Tá tudo meio estranho porque tem que trazer um pouquinho mais para cá e esse cinza não é bem esse cinza. Ó. Dá 2 cliques aqui, pega o cinza de baixo, dá OK, seleciona outro, ali ó, tá pronto. Agora para mim mexer nessa figura eu seleciono os 2 layers delas com o Shift, ó. Venho aqui na minha ferramenta de Show e mexo na escala dele com o Shift para não perder a escala, ó, pronto. Criei o meu objeto. Eu vou abrir agora as 2 letras. Eu posso selecionar esses 2 layers e com o Alt eu arrasto para lá. Pronto, eu criei o meu logotipo. Então dessa forma você cria qualquer coisa. Você pode usar o Layer Style agora em cima desse shape para criar sombrinha, relevo. Enfim, você pode usar as técnicas que a gente aprendeu lá no Layer Style, que é a 3ª aula, se eu não me engano. E aqui utilizar as fontes que a gente trabalhou, já estão aí no pacote, você pode instalar e fazer o que eu fiz. Você já pode fazer qualquer logotipo dessa forma. Exportar ele, salvar ele em PNG. Lembrando, tira o fundo da imagem aqui para salvar em PNG. Ó, vem aqui no background, dá 2 cliques, libera ele e desliga ele aqui, ó. Ou deleta. Pronto, você já tem, aperta C do teclado, corta o logo onde você quer, dá um Enter, tá pronto o seu logo. Você vai receber aí durante o curso todos os layouts, tanto de Photoshop para capa de Face, Photoshop para capa de YouTube, Photoshop para thumb de vídeo de YouTube. Todos os PSDs eu vou fornecendo esse treinamento para que você possa utilizar nas suas artes. Então, se você for fazer uma capa de Face, capa de evento de Face, capa de fanpage, capa de perfil, já está tudo pronto. É só copiar ele e largar dentro do seu projeto e desenhar em cima. Cuidado para não alterar o projeto, o PSD, então deixa lá salvo os PSDs em alguma pasta e utiliza eles de acordo com o seu projeto. E é tranquilo, não precisa estar criando toda hora o mesmo arquivo novamente. Instagram também eu vou fornecer, tá tudo aí, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, fiz ela com muito carinho, larguei muitos insights, muitas dicas para você não se quebrar e começar a trabalhar com Photoshop como se fosse um Paintbrush, como se fosse um Word, para facilitar o seu trabalho e você conseguir, ó, velocidade de produção, tá bom? Eu te espero então na próxima aula, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.